Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. Eu pediria a você, inicialmente, que se inscrevesse no canal e deixasse o like no vídeo, porque nós estamos chegando aos 100 mil, é uma marca emblemática para o YouTube e para mim também, estamos quase lá, então você agora mesmo, por favor, se inscreva no canal e deixe o like, é muito importante. E você também atente para o link que eu vou deixar lá no topo dos comentários. Eu peço a você, inclusive, para participar, deixando a tua opinião nos comentários. E lá no topo tem um link de acesso à plataforma Bet7k. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir muito, a começar por hoje, esse jogo que vai ter às 4 horas da tarde, que era para o Brasil estar jogando, mas lamentavelmente por erros clamorosos de estratégia não vamos estar, vamos ter que assistir no sofá Croácia e Argentina. Então você pode assistir esse jogo e aí naturalmente vou incorrer aqui num coloquial, eu diria assim, bem usual do futebol, do mundo das apostas. Você pode fazer a sua fé aí na plataforma Bet7k, o link está na descrição. Meus amigos, é o seguinte, o Flamengo hoje anunciou a chegada oficial do Vitor Pereira. E o Neto havia prometido que assim que o Flamengo fizesse esse anúncio de maneira oficial, ele iria, vocês me perdoem, outro termo aqui mais coloquial, mas ele iria largar o aço no programa dele. E eu estava assistindo ao vivo, porque já imaginava, foi agora há pouco no programa Donos da Bola, você pode ir lá conferir. Eu só não vou botar aqui, meus amigos, porque infelizmente eu incorreria no desuso das regras do direito autoral e o canal seria prejudicado. Mas você pode ir lá para conferir a fúria do Neto, do craque Neto, é assim que ele se intitula, quando ele começa a versar sobre o anúncio oficial do Flamengo. Ele fala ali que o Vitor Pereira precisa tomar cuidado, porque a torcida do Corinthians o odeia, ele precisa tomar cuidado quando ele for lá para São Paulo. Ele diz ali que o Vitor Pereira usou a família, deu até um exemplo de que o pai dele, melhoras para o pai dele, hoje vai se submeter a uma operação para poder colocar o marca-passo, ou seja, ele fala sobre a saúde do pai, diz que jamais usaria a doença de alguém da família para poder tangenciar o convite de permanência de um clube, que não se deve usar a família. Ele simplesmente, meus amigos, destruiu o Vitor Pereira, que foi anunciado hoje pelo Flamengo. Ele não se conforma, em hipótese alguma, fala como se, na verdade, o Vitor Pereira fosse um grande ídolo do Corinthians, e eu acho que não é, porque eu não vi grandes manifestações por parte do torcedor corintiano na época, antes dele ser anunciado pelo Flamengo. Aliás, o Flamengo anunciou hoje, mas antes dessas especulações em torno do Vitor Pereira no Flamengo, eu não vi grandes manifestações de pesar por parte da torcida corintiana quando ele deixou o clube, quando ele não quis renovar o clube e alegou problemas familiares para isso. Já expliquei aqui para vocês o que pode ter acontecido, qual é a minha opinião sobre toda essa situação. Mas ele fala como se o Vitor Pereira realmente fosse um ídolo, como se fosse realmente muito importante para o Corinthians, como se tivesse deixado um legado, tal como o Jorge Jesus deixou aqui no Flamengo. Eu até imagino que, caso fosse verdade, se ele realmente fosse um ídolo do torcedor corintiano, eu acho que essas manifestações ruidosas que estão acontecendo aí por parte desses comunicadores realmente poderia acontecer, porque o Neto nunca negou, ele tem personalidade, ele é corintiano, ele nunca negou, ele torce para o Corinthians. Durante os jogos ele acompanha, se entristece, se enraivece ali com o Corinthians, também tem ímpetos de alegria quando o Corinthians ganha, mas o fato é que o Vitor Pereira nunca foi um ídolo do Corinthians. E esses comunicadores, principalmente o Neto, o Benja, eles transformam aquilo que aconteceu, talvez até com o objetivo de caçar cliques, com o objetivo de ganhar mais audiência, mas eles transformam realmente uma figura, uma personalidade
que daqui a algum tempo, eu acho até que se não houvesse esse problema do Flamengo, ninguém lembraria, porque afinal de contas ele não conquistou nenhum título pelo time do Corinthians. Tem explicações técnicas para isso, mas ele não conquistou, então ele não é um ídolo do Corinthians. Muito provavelmente dentro de pouquíssimos meses ninguém mais lembraria da passagem do Vitor Pereira aqui pelo Brasil, porque ela não foi tão gloriosa assim para o futebol brasileiro. Talvez possa passar a ser dirigindo o Flamengo, mas de fato não aconteceu nada com o Corinthians que tivesse chamado a atenção técnica também, não somente, eu diria, emocional, mas técnica, por parte daqueles que participam mais diretamente do futebol brasileiro, aqueles que influem mais. Então, o Neto, o Benja e outros, Chico Lang, esses membros da imprensa paulista que sempre querem deteriorar o Flamengo, eles estão transformando o Vitor Pereira realmente num grande ídolo do Corinthians, transformando a saída dele do Corinthians e vida para o Flamengo em algo que ganhe proporções de comoção assim, muito surpreendente. E não foi o caso. Da parte do Flamengo, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Flamengo anuncia o Vitor Pereira, todos nós sabemos, o Vitor Pereira com esse clima muito ruim em torno dele. Eu já lhes disse que essas afirmações, por exemplo, do Neto, hoje foi o Neto, de que quando ele for na arena, ele não incita a violência diretamente, mas ele, porque é um grande influenciador, é corintiano, o corintiano tem alta conta, vocês sabem disso, é ídolo do Corinthians, ex-jogador do Corinthians, ídolo do Corinthians, é um ícone atual da imprensa paulista, mas principalmente uma referência que a torcida corintiana tem na imprensa é ele influi muito, o programa dele tem muito sucesso, o programa dele é assistido no Brasil inteiro e principalmente por corintianos. Então quando ele vai lá e diz, e isso é perigoso, quando ele vai lá e diz, a torcida tem raiva de você, quando você vier aqui, você precisa saber que o torcedor corintiano tem raiva de você, isso realmente pode incentivar em mentes mais fanáticas, mais treslocadas, mais desequilibradas, isso realmente pode suscitar algum perigo para o Vitor Pereira e, por conseguinte, para o Flamengo também e os seus torcedores, porque nós sabemos muito bem, eu não estou exagerando, você sabe disso, companheiro rubro-negro, como é difícil ir lá no estádio de Itaquera para poder assistir uma partida. Já foi muito difícil nas partidas desse ano, imagina só no ano de 2023, é de fato um clássico que vai chamar muita atenção. Com isso também, ele direciona todos os holofotes para o desempenho do Vitor Pereira como treinador do Flamengo. Eu já disse isso para vocês, ele vai ser substantivamente cobrado. Primeiro que ele já chega aqui no Flamengo, tal como todo e outro qualquer treinador, ele chega já comparado ao seu Patrício, né, o Jorge Jesus. Aliás, ele vai receber as mesmas cifras milionárias que o Flamengo havia oferecido ao Jorge Jesus. Só que o Flamengo ofereceu cifras milionárias ao Jorge Jesus quando o Jorge Jesus tinha conquistado a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, quando o Mister tinha deixado um legado importantíssimo no Flamengo, quando o Mister, sim, se transformou em ídolo máximo da nação rubro-negra. Vocês se recordam, então era muito natural que o Flamengo pagasse muito por ele. Agora o Flamengo paga a mesma coisa para o Vitor Pereira, isso já chamou a atenção do torcedor rubro-negro, da mídia, porque o Vitor Pereira ainda não foi campeão, então ele está sendo contratado a peso de ouro e ele vai ser realmente muito cobrado pela imprensa de maneira geral, pelo torcedor, e vai ter que assumir a responsabilidade dessa troca. Acho que ele está ciente disso, me parece, pela forma como ele se comporta, não se importar muito com pressão, me parece ter muita personalidade, responde aos repórteres, ele encara os jogadores, ele se mostra realmente, até de maneira arrogante às vezes, um homem de muita personalidade e que pode muito bem passar por isso da melhor maneira possível, mas vai ser realmente muito cobrado, principalmente pela imprensa paulista. O desempenho dele vai ser rigorosamente avaliado pela imprensa, que você sabe costuma insuflar o torcedor, no caso o torcedor do Flamengo, contra o treinador. Então
a estada do Vitor Pereira como treinador do Flamengo, em função de toda essa controvérsia, eu não estou exagerando, vai ser muito difícil. E não é somente quando o Flamengo vai jogar em Itaquera, não. Quando o Flamengo iniciar a temporada do ano de 2023, mesmo diante de um jogo muito mais fácil, por exemplo, no Campeonato Carioca contra algum adversário de menor expressão, ele vai ser sempre muito avaliado, vai ser, para mim, o profissional mais cobrado do ano de 2023. Mas eu quero dar um recado a você aí, companheiro Neto, que não vai me ouvir, ou então a você aí, torcedor corintiano, não se deixem levar pelas diatribes do Neto. Vitor Pereira, você pode estar com raiva, mas o Vitor Pereira tinha o direito de encerrar o vínculo dele com o Corinthians e migrar para uma outra equipe, afinal de contas ele precisava dar curso na sua carreira. Então, vocês aí, protestem, mas não incorram em qualquer ato de violência contra ninguém, porque, de fato, isso seria um gravíssimo equívoco. E ao Neto, ao Benja, a esses companheiros todos, eu quero dizer o seguinte: é preciso mais responsabilidade, porque ele estava furioso. Então, como ele é muito influente, mas estava furioso. É só você dar uma olhada aí no programa Os Donos da Bola. Estava furioso e isso contamina exatamente o ânimo do torcedor corintiano, né? E se sufla mais ainda o Vitor Pereira contra a torcida do Corinthians. Meus amigos, então, hoje tem uma live raiz mais tarde, às 10h30, nós vamos discutir mais sobre isso. Se inscreva aí no canal, estamos quase chegando aos 100 mil, deixa o seu like e faça ali a sua aposta na plataforma Bet7k, tem um link aí na descrição e tem um link também no final, no início, lá no topo do chat. Até mais tarde, 10h30 da noite, hoje, terça-feira, saudações rubro-negras.